Jéssica e Lucia são event planner e especialistas também em turismo na Itália. Além de especialistas em viagens para a Itália, elas ajudam noivos brasileiros a encontrar o destino perfeito para se casar na Itália. Hoje a gente vai conhecer esse serviço super novo de casamento italiano, onde essas duas mulheres maravilhosas vão explicar para a gente como os casais que estão aqui no Brasil e sonham com a Itália podem realizar esse sonho incrível. Eu as conheci recentemente, Jéssica é brasileira, Lucia é italiana, e o que eu quero saber agora é como vocês se conheceram. Eu tento falar portoghese, ma solamente per questo piccolo, pequeno momento. Stop. Falar muito bem. Allora, abbiamo una data in comune perché entrambe abbiamo cominciato nel settore degli eventi nel 2013 senza saperlo, sono le connessioni incredibili. Ma Jessica è venuta in Italia 4 anni fa e i nostri mariti, per un incontro incredibile, hanno iniziato a parlare. Il marito di Jessica parlava di me e mio marito parlava di lei, perché mio marito ha un locale in centro a Treviso e suo marito come DJ suonava e pertanto hanno cominciato a raccontare, a sapere che noi facevamo lo stesso lavoro. Nossa, Lucia, que sensacional esse encontro de maridos que resultou em Numa sociedade. uma sociedade que deu certo. Que bacana. E por que Brasil, Lucia? Brasile perché, il fratello di mio papà nei secoli è venuto a vivere qua in Brasile, ha sposato una donna brasiliana e quindi io ho cugini brasiliani di Curitiba e, il Brasile è sempre rimasta un'attenzione per me e per il lavoro che noi facciamo. Io avevo ben capito la possibilità che il Brasile può dare, in Italia e pertanto ho ricercato come segmento gli sposi, brasiliani, perché hanno una cultura, una vivacità, un senso dell'evento molto più impattante, veramente, rispetto agli italiani. Pertanto tutto questo mi ha portato a, specializzarmi sul destination wedding, quindi sull'incoming dei nostri sposi. Questo è stato il motivo che mi ha portato in Brasile. E con Jessica ho ricominciato un progetto che era rimasto nel cassetto. Então, assim, justamente como muitos brasileiros têm essa conexão com a Itália e vão para a Itália buscar redescobrir as raízes, a Lucia redescobriu também algumas raízes aqui no Brasil, geralmente é o contrário. E esse encontro acabou acontecendo maravilhosamente, essa troca cultural. E se apaixonou, né? Porque o Brasil é apaixonante. Certo, anche perché le mie origini sono siciliane e il sud Italia è molto caloroso. Pertanto noi abitiamo al nord, abitiamo a Treviso, vicino a Venezia, e c'è una vivacità un po' più freddina. Pertanto sì, quando io ho scoperto il Brasile ho detto: "Ecco, questo è il senso della festa, il senso delle radici, il senso di poter lavorare, in un momento di gioia con passione." Mas eu acho o Brasil, apesar de não sermos colônia italiana, mas eu acho o brasileiro muito com sangue italiano, gente. A gente fala alto, a gente ri alto, a gente é feliz. O italiano também, ele é muito feliz, né? Eu acho que o italiano ele passa isso, uma pessoa que vive a vida adoidado, não é? Eu acho que por isso que você também se identificou aqui no Brasil também, né? Io credo proprio di sì, penso proprio di sì. L'Italia è, frazionata, per cui abbiamo nel nord è una, parte dell'Italia molto più produttiva, molto più professionale, molto più centrata al business, quindi i rapporti sono un po' più freddi.
Il centro dell'Italia invece inizia ad essere un po' più rilassato, ma al sud c'è proprio vivacità. Dentro disso tudo, vocês se conheceram nesse mercado de eventos, né, e também trabalham hoje com o mercado de eventos, então vocês são wedding planner, é isso que vocês fazem? Também, mas não apenas wedding planners. A gente começou um trabalho sim como wedding planners e acabou, tomando o seu percurso natural, que é promover o wedding tourism. Então vai um pouco além. Quando a gente fala destination wedding, a gente está falando de receber as pessoas na casa da lutia, na Itália. E esse receber as pessoas não são só os noivos, são os convidados, são os familiares. Essa viagem não é um bate-volta, então a gente tem uma viagem de 3 dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias. Então a gente trabalha com essa questão do turismo no geral, a gente trabalha também como base operativa para operadores do Brasil que querem levar seus noivos para lá. A gente resolveu olhar um pouquinho na outra direção. Em vez de olhar, como competição outras wedding planners do Brasil, outras cerimonialistas do Brasil, a gente quis colaborar. Pegou uma estrada diferente e falou: "Não, a gente sabe quanto é difícil fazer um destination wedding na Itália ou em outro país, a gente sabe como a Itália, apesar de todas as proximidades, tem uma cultura diferente e que isso pode ser um desafio muito grande". Então a gente veio para somar, para colaborar e trabalha como base operativa para esses profissionais que querem ampliar o portfólio trabalhando na Itália. Vocês na IC Week, vocês estavam divulgando estrutura, vocês estavam lá marcando presença, o stand sempre lotado, sempre cheio, porque é sempre uma curiosidade de nós brasileiros, né, saber realmente viajar para a Itália e ter alguém que realmente possa dar todo esse suporte, porque é mais seguro, então isso é muito importante. Vocês estavam divulgando estruturas, como funcionam essas estruturas? Questa è stata l'evoluzione della nostra idea di lavoro, proprio come Jessica parlava, perché, bisogna andare oltre il ricercare su Instagram, sui social. Se io vedo questa struttura mi può dire molto, ma io non so esattamente come funziona. Per questo noi abbiamo iniziato a, parlare con le strutture italiane, e quando diciamo strutture usiamo un termine generico perché in Italia non sono solo edifici, ma sono ville, sono castelli, sono borghi. Pertanto identifichiamo, con questo termine, tutto un mondo che è dietro a quella che è l'architettura italiana. Ma c'era un piccolo noi abbiamo visto un piccolo gap, e abbiamo voluto coprirlo iniziando una relazione con le proprietà, possono essere alberghi piuttosto che ville, dove c'è un'identità familiare, una, presenza della famiglia ancora all'interno della struttura, e abbiamo iniziato a, ragionare con loro dicendo: "Il nostro mercato è il Brasile. Il Brasile è un mercato in crescita. È vero che tutto il mondo conosce l'Italia, conosce il lago di Como, conosce la Toscana, può facilmente arrivare a, trovare la tua struttura, la tua location, ma quello che noi vogliamo fare per identità culturale, per identità di paesi, è trasmettere ciò che c'è dietro l'architettura e far conoscere la persona che dirige la struttura. Questo diventa un impatto con gli operatori, e per gli sposi, locali, per gli sposi del Brasile, di poter conoscere non solo andando al di là dell'apparenza, ma arrivando all'essenza di tutto quello che sarà poi la propria idea di matrimonio all'interno di una realtà completamente diversa da quella che, si è soliti conoscere. E abbiamo iniziato questo dialogo.
Pertanto la nostra venuta qui in Brasile, la nostra presenza, a Inexpressive Casamento con le strutture di rappresentanza aveva questo impatto, ossia poter raccontare loro, in questa occasione, portando una parte concreta d'Italia. Eu conheci vocês numa palestra muito interessante e um ponto que eu achei muito importante foi a diferença cultural que a gente tem com relação à forma que se casa no Brasil e a forma que a gente casa na Itália. Aqui no Brasil, geralmente, a gente tem casas de festas, locais que são preparados, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Que são preparados para receber essas festas. E eu aprendi com vocês que lá a gente geralmente pega o espaço que ele já existe há séculos para se casar. E existe todo um cuidado com todo aquele espaço, aquele ambiente. Conta um pouco pra gente como que funciona essa, que acho que é a essência do trabalho de vocês, é ensinar para as pessoas ou mostrar para as pessoas os cuidados que a gente tem que ter com patrimônios históricos tão importantes dentro da Itália. Isso, a Itália é um país de muita história, então a gente entrando lá é uma outra realidade. Eu e a Lu, a gente tem esses confrontos diretos, confrontos não de embates, mas sim dessa troca que é a gente chega em lugares de 1500, 1300, 1200, são locais muito históricos e, diferentemente do Brasil, prioritariamente eles já estão mobiliados. É a mobília da época, toda a estrutura você complementa, não tem que fazer do zero. Isso exige muita atenção, porque você não pode arrastar uma mesinha de 1300 de lá para cá, para fazer uma foto porque talvez a luz está mais legal, justamente pelo perigo de você quebrar aquilo. Então, um cuidado que a gente tem, conhecendo a realidade histórica da Itália, é de passar isso para os profissionais que estão fazendo casamentos naquele local. Então, é um cuidado de explicar as regras da casa, explicar o contexto que eles estão inseridos, porque são vilas, são castelos, são casas de época, já inteiras prontas. Então, a gente tem esse cuidado de fazer o treinamento, de mostrar para eles o que pode e não pode. A gente está entrando literalmente na casa de alguém, de gerações de família. Então, esse cuidado tem que ter com tudo, assinar termo de responsabilidade, ter esse cuidado em qualquer coisa que estão tocando. É muito interessante que uma história que elas contaram, e eu adorei, é que tinha um vaso de Murano, que é uma coisa muito tradicional de Veneza, certo? Exato. E são peças únicas, raríssimas, e que custava 15.000 euros e uma pessoa achou de bom tom virar de cabeça para baixo em cima de uma poltrona para tirar uma foto, porque não entendia o quão valioso era aquilo. E aí, naquele momento, quando eu escutei elas falando isso na palestra, eu pensei, talvez eu fosse a pessoa que ia arrastar uma mesinha para fazer uma foto. Então, eu falei assim, então isso é muito importante, a gente ter essa noção dessa diferença Do valor, né? estrutural e cultural da Valor nossa... cultural, valor financeiro, todo esse valor, né? Exatamente. Parabéns, né? Mas aí uma pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Tem muita procura de brasileiros que se casam, querem casar na Itália? Sim, tem muita procura e aumenta cada dia mais. Com a imigração dos italianos para o Brasil, muita gente tem raiz italiana e isso sempre despertou interesse. Claro, a Itália já é apaixonante por si só. Eu acho que é um grande destino que todo mundo tem que conhecer uma vez na vida, pelo menos. Apesar que a gente recomenda mais viagens, né, Lu? Porque de norte a sul muda tudo. Mas a procura aumentou muito, sim, e a gente vê um crescimento. Muito disso também pode se dar ao fato da geração nova. Muitas estrelas pop estão fazendo casamentos lá. A gente teve a Millie Bobby Brown, teve a Dua Lipa. Isso dá ainda mais visibilidade e o mercado brasileiro está em expansão no geral. As estruturas italianas, os hotéis já estão sentindo isso também. E por isso eles começaram a olhar para o Brasil com outros olhos. Estados Unidos já tem essa fatia do mercado lá. Eles já têm Rússia, já tem Índia, já tem China, mas o Brasil eles estão vendo esse crescimento muito grande. É um grande sonho hoje para os casais não fazer casamentos tão grandes no Brasil, talvez para 200, 250 pessoas, fazer um mais íntimo, 60, 100 pessoas ali, mas cheio de significado. Legal. E falando sobre isso, né? Eu imagino
A gente até já conversou algumas vezes sobre destination aqui, e uma pessoa quando ela vai casar na Itália, ela não vai ficar 2 dias, né, ela vai ficar uma temporada, um tempo lá. Vocês conseguem auxiliar esses casais que querem se casar na Itália e passear um tempo por lá? E questo è il motivo per cui noi abbiamo spostato la nostra attenzione non più solo al wedding day, ma abbiamo iniziato a percepire sempre di più la necessità o il vero motivo per cui si fa un destination wedding, che è l'esperienza di un viaggio di fatto è questo, l'esperienza di un viaggio insieme alla famiglia. Pertanto non poteva più essere circoscritta al giorno del matrimonio, ma abbiamo iniziato a ascoltare, quali erano le loro idee, che cosa volevano ottenere, che cosa avrebbero voluto vivere da questa esperienza e parlando di connessioni e ponti, che è quello che è la nostra visione di fare, abbiamo iniziato a dialogare con le agenzie viaggio, con le DMC, sia in Italia che in Brasile, per costruire tutto un percorso. Quindi non più solo un destino di un matrimonio, ma costruire tutto un percorso di viaggio. Pertanto stiamo dialogando con fornitori locali, con il casaro della costiera amalfitana, piuttosto col laboratorio di ceramica, o un momento di shopping particolare o di visita ai musei per inserire il matrimonio all'interno di questo percorso. Gli sposi in questo modo non vivono solo il matrimonio, ma vivono tutta la luna di miele anche insieme, per cui diventa un ricordo incredibile. È su questo che noi stiamo lavorando. E justamente trazer essas experiências para os familiares antes, durante e depois, para ajudar eles a conhecer a Itália além do turismo, além, como a Lu falou, do Instagram, além das redes sociais, além daquilo que já é muito batido e muito conhecido aqui, porque a Itália tem tanto a oferecer. É um país inteiro de patrimônio UNESCO, alimentação, lugares incríveis que às vezes nem chega aqui. Então, o nosso desafio e aquilo que a gente busca é mostrar a mais, o que tem a mais para eles viverem juntos. E qual que é a tendência agora com relação aos casamentos na Itália? O que tem de novo? Noi non vogliamo parlare tanto di una tendenza estetica, ma quanto di una tendenza di questo tempo, che è stata data proprio dalla generazione Z. Questa generazione non chiede più soltanto l'opulenza dell'evento, non chiede più solo il party molto fashion, ma sta iniziando a chiedere più autenticità. Questo è stata l'altro impegno l'altra evoluzione della nostra agenzia nell'andare proprio a riscoprire le strutture, conoscerle personalmente, portare l'identità della struttura per poterla presentare allo sposo ideale, perché quello che tu sei è diverso da quello che lei è. Pertanto questa conoscenza, questo background ci consente di poter veramente strutturare quella che è l'esigenza, al di là di un aspetto soltanto scenico. E questo è un connubio che ci sta dando veramente risultati. E nesse momento, Jéssica, vocês estão fazendo o que no Brasil? Por que vocês estão no Brasil agora? A gente veio para cá participar desses eventos para promover também os nossos próximos eventos, nossos próximos passos. São 2. O primeiro é que em outubro agora a gente vai levar 6 operadores do Brasil, cerimonialistas, para fazer essa imersão na Itália. Então eles vão viver uma experiência, um fan tour que a gente chama Abbracciando il Brasile, que é quando a Itália abraça o Brasil, para descobrir essas experiências autênticas, descobrir locais incríveis e poder trazer isso para os noivos deles. E em março, a gente vai fazer o contrário, o caminho contrário, que é sempre essa ponte que a Lucia tinha comentado. A gente traz as estruturas italianas
para o Brasil, para o Rio de Janeiro, Legal. para encontrar os operadores. Então é um momento de B2B, mas é um momento de networking, é um momento de descobrir a Itália inteira e onde as estruturas vão poder falar um pouquinho mais deles, das regiões e entender também um pouco mais do perfil do brasileiro, entender como receber melhor o público brasileiro. Eles também querem estar preparados. Que legal, eu quero cobrir esse evento, hein? Já tá lá. E para vocês, quem quiser, né, casar na Itália, como que entra em contato com vocês? A gente tem o nosso Instagram, @dimensioneevento, uma E só, Dimensioneevento. No nosso telefone tem um DDD brasileiro também, a gente tem DDD italiano, mas tem brasileiro, que é o 41 99 810 4453. Ou o nosso site, dimensioneevento.com. Gente, olha que trabalho legal esse para você, que é brasileiro, que quer casar na Itália, que sonha em casar na Itália. Gente, eu vou para a Itália, inclusive vou visitar elas, né, daqui a 60 dias hoje. Daqui a 60 dias estarei lá na Itália. É um sonho também nosso e eu acredito que muitas pessoas têm alguma conexão com a Itália. Então, se você é uma dessas pessoas, quer conhecer essas estruturas para poder casar lá, ou se você é um fornecedor de casamentos e quer criar conexão com elas, você já sabe como encontrar. Eu já sei também, porque minha filha também quer ir para a Itália ano que vem. Ela já falou para mim. Vamos! Então vamos entrar em contato. Pertanto, vogliamo ringraziare le strutture che ci hanno appoggiato in questo primo viaggio, in questa nostra prima fiera, Chiostro dei Domenicani, Villa San Martino, Castello Medievale, Hotel Bonadies, Hotel Santa Caterina, Costiera Amalfitana, IVPA, la nostra associazione International Wedding Planner, di cui ne siamo parte, Villa Castelletti, Villa Cavalli, Casalva, insomma, grazie per averci dato questa opportunità di iniziare a rappresentarvi. Ci vediamo a março in presenza. E agora a gente encerra mais um quadro com a Dimensione Eventos. Muito obrigada pela presença. Foi uma honra receber vocês. Obrigada! Muito obrigada. Tchau, tchau.